Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós. Então nós vamos falar sobre esse tema tão importante que foi lido no início uma mensagem, Recomeçar, este livro de Adeilson Sales, um livro muito interessante que fala sobre recomeços. Hoje, nesse momento, foi lido a mensagem número 1, mas todas elas são mensagens muito interessantes e que vale a pena adquirir. Então, recomeçar é algo que, se nós formos avaliar, a nossa vida ela é feita por ciclos. A cada dia nós temos oportunidades de recomeçar. Depois da noite, nasce um novo dia. Depois do dia, vem uma nova noite. Então, durante a noite, nós vamos descansar, renovar as nossas energias físicas e espirituais. Durante o dia, nós vamos trabalhar, fazer as nossas atividades. E assim, a cada dia, nós temos oportunidades de recomeçar. E a vida ela é feita de inúmeros recomeços. Vamos pensar uma criança que está aprendendo a caminhar. Ela vai fazer um esforço, ela vai se segurar em alguma coisa que possa lhe dar a sustentação e ela vai dar alguns passos. O que vai acontecer com essa criança? Ela já vai sair caminhando? Não. Ela vai cair. Mas ela vai recomeçar. E ela vai levantar novamente, e ela vai levantar e cair, quantas vezes forem necessárias. Mas a vontade e a determinação da criança de ter a autonomia, de ter a possibilidade, a liberdade de estar com a possibilidade de ir ao encontro daquilo que ela está vendo, a sua curiosidade, é algo muito maior do que as quedas. Então, a criança vai levantar, e se ela desistisse na primeira queda, ela aprenderia a caminhar? Não. É claro que ela não sai caminhando direto, ela primeiro vai engatinhar, depois ela vai fazendo movimentos próprios para poder depois caminhar. Mas ela não desiste. Também, cada um de nós temos a possibilidade de recomeçar a cada dia, mas em cada tarefa. Por exemplo, um escultor, para que ele possa aprimorar a sua arte de esculpir, ele vai precisar treinar. Ele vai precisar deixar as suas mãos mais habilidosas para aquela tarefa. Da mesma forma, o pianista, o violinista, ele precisa treinos muitas vezes exaustivos para chegar aonde ele quer. Treinando, quanto mais ele treina, mais ele vai aperfeiçoando a sua técnica, mais ele vai chegando lá. Contam-se que Thomas Edison, depois de ter feito muitos experimentos sem ter êxito, perguntaram se já não era em tempo dele desistir, já que ele já tinha tentado mais de 800, 900 vezes experimentos para conseguir, no caso, descobrir a lâmpada, inventar a lâmpada. E ele disse que não era uma situação de fracasso, não era uma situação de perda de tempo, às vezes, que ele não conseguiu. Porque eram 800 vezes que ele sabia as formas, que ele sabia que não daria certo. Então, quando nós erramos, quando nós agimos de uma forma equivocada, nós já sabemos que daquele jeito não dá certo. Então, nós temos a oportunidade de recomeçar. E essa oportunidade, ela pode ser vista por nós sobre vários aspectos. Eu posso errar e ficar me culpando pelo erro praticado. Eu posso errar e ficar me torturando por aquilo que eu
fiz. Ou eu posso tentar aprender com aquele erro e ver de que forma eu posso fazer agora para corrigir aquele erro, agindo de uma forma melhor, ou para não repeti-lo. Então, nós sabemos que até a natureza, ela se renova constantemente, com ciclos. Temos as estações do ano, que fazem com que a natureza se renove. São ciclos. E a nossa vida também tem ciclos. Ciclos muito importantes. Quando um ciclo termina, começa outro. Um novo ciclo. E normalmente nós temos dificuldades em nos abrirmos para novos ciclos. Queremos nos manter naquele ciclo que nós estávamos antes. Mas cada etapa da nossa vida é importante. Nós estamos início de março. Podemos dizer que estamos no início do ano. O que nós planejamos para esse novo ciclo, esse novo ano de vida? O que nós queremos? Quais são as nossas propostas de renovação? Nossa, como foi? Nós já fizemos o nosso balanço? Como foi o meu ano passado? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu aprendi, as oportunidades que eu perdi, o que eu quero daqui para frente. Então, o que nós queremos? Quais são as nossas propostas para esse ano de 2014? E nós temos sim que pensar que essas propostas, elas devem ser levadas a sério por nós. Porque é muito fácil a gente chegar no início do ano e dizer, este ano eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro. E depois nós vamos perdendo aquela motivação. E quando vê, nós entramos novamente na rotina anterior. Nos acomodamos e pensamos que também eu não vou poder mudar tanta coisa mesmo, então deixa assim. E a gente vai levando a vida, entrando novamente numa rotina. Porque por mudar dá o quê? Trabalho. No momento que eu quero mudar, eu preciso colocar o meu esforço, a minha atenção para esta mudança. Então, recomeçar é fundamental na vida de todos nós. Quando falamos dos músicos, do escultor, da criança, que muitas vezes repete a mesma coisa, como aqui nesse livro que foi falado, o que seria do aluno se ele não tivesse a possibilidade de refazer a lição? Ele errou, ele precisa de uma nova oportunidade para refazer a lição. Então, muitas vezes, nós temos que repetir para chegar à perfeição. E nós temos que repetir ou nós temos que recomeçar? Depende. Aquilo que já está bom, aquilo que não precisa de aperfeiçoamento, aquilo nós podemos repetir, como na natureza. Mas, será que a nossa vida não está precisando de aperfeiçoamento? Se a gente desse uma nota para a nossa vida, de 1 a 10, sendo que 10 é a melhor vida que a gente pode almejar. 1, a mais complicada. Que nota nós daríamos para a nossa vida hoje? Que nota nós daríamos hoje para a nossa vida? Pensem. Que nota eu dou para a minha vida? Se eu dei uma nota menor do que 10, que normalmente é menor do que 10, o que falta para chegar em 10? O que eu posso fazer para me aproximar mais do 10? Lembrando, é claro, que o 10 não significa ausência de dificuldades. O 10 significa a possibilidade que nós estamos percebendo que existe em nós de construirmos a nossa felicidade.
E felicidade não é falta de problemas, falta de dificuldades. Felicidade é nós conseguirmos perceber que tudo aquilo que nos acontece está dentro das nossas necessidades evolutivas e está dentro da nossa possibilidade de aprendizado e renovação. Depende de nós. Então, muitas vezes nós vamos ter que recomeçar. Então vamos pensar como é que está a nossa vida. O que eu quero manter na minha vida? O que está bom? O que não está? O que precisa ser melhorado? Porque o objetivo nosso é recomeçar para desenvolver potências, é recomeçar para corrigir erros, é recomeçar para adquirir novas condições, recomeçar para sublimar sentimentos. Como nós somos ainda espíritos imperfeitos, nós sabemos que nós erramos. Erramos muito no nosso passado, erramos hoje no nosso presente e vamos ainda continuar errando no nosso futuro. Mas a gente vai errando cada vez menos. À medida que nós vamos progredindo, nós vamos errando menos. Não podemos não errar ainda, porque somos muito imperfeitos. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai errar. Mas que a gente possa errar menos e aprender com os erros. Dizem que os sábios aprendem não somente com os próprios erros, mas com os erros dos outros. Estão atentos para aquilo que aconteceu com outra pessoa e diz, não, mas eu não quero correr o mesmo risco de fazer a mesma coisa e sofrer do mesmo jeito. Então a gente pode aprender também com os erros alheios, basta que a gente preste atenção, basta que a gente queira avaliar, não para corrigir o outro, mas para a gente tirar o proveito daquela situação. Às vezes nós nos empenhamos, né, para esta mudança, mas para que a gente possa realmente se empenhar para uma mudança maior na nossa vida, em um recomeço de uma nova experiência, e essa nova experiência é no sentido de nós mudarmos internamente. Mudarmos internamente. Às vezes a gente precisa passar por um momento de chacoalhada. Esse momento de chacoalhada pode ser o quê? A pessoa passar por uma situação de quase morte, né, por um problema, seja ele qual for, ele passar, o indivíduo passar por isso, ou alguém da sua formação familiar, do seu núcleo familiar. Quando acontece isso, nós levamos uma chacoalhada. Opa, o que está acontecendo? E se eu morrer? Mas me digam, qual é a única coisa certa que todos nós um dia vamos passar? Qual é a única coisa que realmente todos nós iremos passar? Qual é? Oi? A morte, né? A morte no nosso corpo físico. Isso todos nós iremos passar. Todos nós. E para que a gente possa valorizar a vida, às vezes é importante a gente pensar no quê? Que amanhã a gente pode não estar aí. E se nós pensarmos que hoje à noite nós vamos dormir e vamos amanhã, quando nós quisermos levantar, quisermos agir, o nosso corpo físico não está respondendo. E aí? Será que nós teríamos alguma coisa a nos arrepender? Se amanhã nós estivéssemos mortos, corpo físico morto, porque a gente sabe que o que morre é o corpo, a matéria continua, o espírito continua vivo, mas o que morre é a matéria. E se eu morrer amanhã?
O que as pessoas dirão a meu respeito? Será que nós soubemos deixar alguma coisa boa aqui? Como ficarão as pessoas que fazem parte da nossa convivência? Será que eu gostaria de ter tido um pouco mais de tempo para pedir desculpas a alguém? Será que o amor que eu trago no meu coração, eu mostrei àquelas pessoas que realmente eram importantes para mim? Que elas eram? Essas pessoas, elas sabem o quanto elas são importantes em minha vida? Eu digo a essas pessoas, eu te amo, você é importante. Nós dizemos isso? Nós tínhamos pensado em fazer hoje uma vivência de morte. Vocês imaginarem o velório de vocês, mas eu fiquei um pouco receosa que alguns ficassem um pouco mais apavorados. Então, por isso que eu estou falando por cima. Mas é muito interessante nós pensarmos, sim, no nosso desencarne. Não para que a gente se deprima, mas para que a gente valorize o tempo que nós estamos aqui. Para que a gente valorize as pessoas que estão junto conosco. Porque a gente sabe que de uma hora para outra poderemos não nos encontrar mais aqui na matéria. E aí, nós, no próximo dia, que a gente pensa que vai ter uma oportunidade, isso aí eu faço amanhã. Eu peço desculpas amanhã. Eu peço perdão amanhã. Eu digo que amo amanhã. Eu convido tal pessoa para me reconciliar com ela amanhã. E a gente vai deixando de amanhã para depois de amanhã. E não resolvemos as nossas situações que precisamos resolver. Então, em vez de nós deixarmos para amanhã, porque amanhã não sabemos se estaremos aqui ou não, vamos fazer o nosso melhor. Quando nós reencarnamos, Deus nos deu a oportunidade de recomeçar. Dizem os Espíritos que a reencarnação é o perdão de Deus para conosco. Porque Ele sabe de todos os erros lá, os equívocos que nós já praticamos. E Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. E a gente, entre aspas, recomeça do zero. Porque nós não recomeçamos do zero. Nós paramos onde nós recomeçamos onde nós paramos na reencarnação anterior. E na próxima vamos continuar onde nós pararmos nesta. O que estamos fazendo nós, a cada dia, dessas oportunidades de recomeçar. Porque talvez amanhã eu não tenha esta oportunidade. Talvez amanhã as coisas sejam diferentes. Então, que possamos estar muito atentos ao tempo que ainda nos resta. Mas eu não sei quanto tempo me resta. Mas a gente pode fazer uma projeção. Quanto tempo eu gostaria de viver aqui na Terra? Quanto tempo eu gostaria de estar aqui? Aí eu coloco, 80, 90 anos. Muito bem. Vamos subtrair a minha idade. Vai ser a idade, e aí eu vou ver quantos anos ainda tenho pela frente. Quantos anos ainda tenho pela frente? O que eu quero fazer com esses 40 e poucos anos que eu tenho pela frente? O que eu vou fazer com este tempo que me foi dado? Porque normalmente, se a morte nos batesse a porta e a gente tivesse condições de negociar com ela, a gente ia dizer, não, eu não estou pronto ainda.
me leva daqui a 5 anos, 10 anos, aí a gente vai tentar tentaria negociar. Mas para que essa negociação? E por que a gente quer tanto ficar aqui? Porque a gente sabe, no fundo, que nós estamos tendo uma grande oportunidade de aprendizado. Grande oportunidade de aprendizado. Mas a gente pode ir levando a vida. A gente pode fazendo de conta que estamos aqui somente para dar as necessidades fisiológicas. Estou aqui para ter prazer físico, para me alimentar, para me vestir, para ter cada vez mais coisas materiais. Mas tudo isso nós deixamos aqui. Tudo isso fica. E quando nós nos sentimos chacoalhados é quando algo acontece em nossa vida. Que a gente não precise de uma doença nossa ou de um familiar, que a gente não precise de um desencarne de alguém importante na nossa vida para nós valorizarmos o nosso hoje, o nosso presente. Porque o dia de hoje ele é importantíssimo, tanto é que se chama presente. Ele é um presente nas nossas vidas e que a gente saiba viver o nosso presente da melhor forma possível, avaliando nossas ações, avaliando o que eu quero e procurando fazer mudanças, recomeçando. Se eu errei, vou recomeçar, até que um dia a gente possa acertar o passo e seguir mais, em passos mais largos, em direção à perfeição. Que é isso que nós queremos, fazer esta reforma íntima. Então, que estejamos atentos a esta oportunidade de recomeço. A cada dia, a cada nova manhã, Deus nos dá essa oportunidade. Que a gente possa iniciar uma nova manhã com a luz da oração, com o coração repleto de gratidão por estarmos aqui, independente das condições que nós estivermos. Que a gente saiba reconhecer que esta oportunidade de recomeço, de reencarnação, muitos gostariam de estar no nosso lugar. Muitos estão esperando para reencarnar e não tiveram essa oportunidade. E nós tivemos ela. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Então, que possamos bem utilizar o nosso tempo, bem utilizar aquilo que nós já conseguimos colocar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, colocando em prática aquilo que a doutrina nos coloca, aquilo que a doutrina nos esclarece, e que essa doutrina luz possa ser um farol a iluminar as nossas vidas, os nossos passos, a nossa existência. Obrigada pela atenção.